Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com toque de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde as quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, assim diz o Senhor. Com estas palavras da vinda do Filho do Homem, juízo final, eu quero abraçar a família do Bom Dia Espírito Santo, aos amigos do Bom Dia Espírito Santo. Deus uma vez falou para Abraão: eu não me esconderei nada de Abraão, meu amigo. O amigo, ele é confidente. O amigo, ele coloca a cabeça no seio, no peito. O amigo, ele abre as suas entranhas para conversar com outro amigo. Por isso Deus falou: não me esconderei nada de meu amigo Abraão, e que sejamos amigos do Espírito Santo, porque estamos atravessando o princípio de dores, já caminhando para o arrebatamento, para a grande tribulação, para a vinda do Senhor em glória, escatologia na sua totalidade. Apocalipse, Ezequiel e Daniel. Por que não falar de Joel em sua totalidade? Este é o programa Bom Dia Espírito Santo. Espírito Santo falou comigo hoje: pregue o juízo final. É uma mensagem que o mundo precisa ouvir, porque estamos terminando a sexta dispensação. Estamos
na penúltima semana das 70 semanas de Daniel, estamos vivendo a verdadeira escatologia, doutrina das últimas coisas. Como é bom levantar pela manhã, como eu levantei hoje sempre, 3h15 da manhã, e olhar para este céu lindo, verão, e dizer bom dia, Espírito Santo. Abraão foi amigo de Deus, e hoje, que possamos ser amigos do Espírito Santo, para que ele nos convença a esta amizade sincera, reta, temente, a esta amizade entre filhos e pais, entre filhas e mães. O bom dia, Espírito Santo, que de uma hora para outra tornou internacional, há 41 anos no ar. Não é apenas uma live, é uma retransmissão de um programa para todo o Brasil e cobrindo todos os continentes. Estamos por uma cadeia de rádios, Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia e CBRN, várias rádios comunitárias e online, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, várias plataformas, levando um assunto interessante da atualidade. Jesus, o Filho da Virgem Maria. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o pão da vida. Jesus, a água da vida. Jesus, a ressurreição e vida. Jesus, o Senhor onipotente. Compartilhe este programa. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira. Vá lá no YouTube, dê o seu ok lá no sininho. Tá bem? Nosso objetivo aqui é levar a luz para quem está em trevas, é levar o sal para quem está se apodrecendo em vida, é levar a água para este deserto interior de cada um, é levar a paz para esta guerra interna entre o corpo e a alma. O nosso objetivo aqui é abrir as janelas dos céus para que você receba a paz que excede a todo entendimento. Católicos do meu coração, espíritas e evangélicos, fique conosco, tá bem? Coloque um copo com água ao lado do seu rádio, levanta. Está com espírito de preguiça? Levante. Vai lá na geladeira, no filtro, no pote, na talha. Sabe o que é talha? Lá na moringa. Levante. Pega um copo com água, coloca aí ao lado do celular, do rádio. Obedeça, viu? Coloque também a chave da casa, papéis, carteiras e documentos. Pega aquelas caixas com medicamento, põe aí ao lado do receptor. Um pouquinho do azeite de oliveira. Eu aqui, posso consagrar.
porque tenho autoridade para isso. Forma dentro da sua casa o altar da fé do Bom Dia Espírito Santo. Viu, Jefferson Santos? Deus te abençoe, varão valoroso. Varão valoroso. Se você nunca ouviu esta palavra endereçada a você, Jefferson, Deus manda te dizer: varão valoroso. Viu, Rosa Maria Marques? Levanta, Rosa, a pegar a água, o óleo para a consagração. Viu, Rosane Silva? Seja bem-vinda, Rosane. Soraya, levanta, Soraya. Diaconisa Naná, Maria Machado. Olha que a força da Trindade augusta e divina, viu, Paula Melhor? Que a unção da Trindade nos envolva poderosamente. Graças a Deus pelo dia de ontem. Eita, quarta-feira abençoada. Eita é uma expressão nossa aqui da Bahia. Eita, quarta-feira abençoada. Foi muito trabalho. Eu fui deitar ontem com os braços doendo. Tive até que passar doutorzinho nos ombros, porque ontem foi muita gente caindo endemoniada nos cultos. Muita gente sendo ministrada. Pregadora Rita de Cássia voltou, não foi? Foi assim uma quarta-feira profética e poderosa ontem, na catedral, na sede. Mas graças a Deus, todo mundo com a máscara. Já estou de pé. É isso aí, pregadora. Quem prega tem que levantar cedo. Então, foi um dia de um lucro excelente para o reino dos céus. Deus abriu as janelas. Houve salvação, cura divina, conversão, todos com a máscara, álcool gel, obedecendo às autoridades. Medidor de temperatura também, graças a Deus, até agora não apareceu ninguém febril. De maneira que estamos em um início de dezembro, como já esperávamos que fosse, com muita força espiritual, com a fé renovada, aleluia, com a autoridade vinda de Deus. Mônica estava lá filmando, ela e toda a sua bela e linda família, mãe, irmã, sobrinho. Lígia Magalhães também, Deus abençoe Lígia. Foi assim uma quarta-feira lucrativa pelas almas que renderam aos pés do Senhor. O povo está interessado em ouvir a palavra da salvação. Pregadora Rita está dizendo: estava na roça, missionário. Que bom! Roça é lugar bom. É melhor do que na cidade. Neuma Souza Borges, Deus abençoe, não apareceu ontem. Mônica Almeida, Lília Carvalho, sejam todos bem-vindos. Foi uma quarta-feira poderosa. Todo o povo passando pelo altar diante da arca, na catedral, na sede. Eita, quarta-feira abençoada por Deus. Quarta-feira de muita força espiritual. Já estamos nos preparando para amanhã, primeira sexta-feira, quebra de maldições. A entrega da folha para as pessoas agradecer a Deus pela vida e pedir uma bênção para o ano 2021, o ano da Trindade Augusta e Divina.
Pessoas estarão pegando também o envelope para o voto anual. As pessoas estão entendendo como é importante o voto no fim do ano, pela vida, pela família. Dezenas de envelopes foram entregues ontem, já nos preparando para amanhã, quebra de maldições, e domingo, dia 6, Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Eu quero pregar domingo na catedral, pela manhã, a oferta de Gideão. Vamos aprender com Gideão, como aprendemos ontem com Jó, como aprendemos com Ana e Eucana, como aprendemos com Salomão, Davi, José e Maria, o voto anual. Temos que aprender com pessoas que fazem parte da galeria dos heróis da fé e deixaram para nós uma aula para nós seguirmos as doutrinas da Bíblia. Então, amanhã é um dia poderoso e domingo, Santa Ceia. Vamos falar sobre a oferta de Gideão, que ele entregou ao anjo do Senhor, que pode ser o próprio Jesus no Antigo Testamento. Ele trouxe ao anjo um cabrito guisado, ensopado, cozido, farinha da boa, pães asmos. Interessante que ele separou o caldo da carne em uma panela. Tudo feito com amor e bem separadozinho. E ele coloca em uma pedra. O anjo falou para ele: ponha sobre esta pedra. E ele coloca ali aquela merenda, aquele jantar, aquele almoço, oferta de gratidão pela presença do Espírito de Deus. E o anjo do Senhor toca naquela comida, naquela oferta, que não era comida, era uma oferta, com o cajado, com a palavra, e subiu fogo e queimou aquela oferta, e o anjo desapareceu e abençoou o ministério de Gideão, e eles venceram todos os inimigos. Quero pregar esta mensagem domingo pela manhã na catedral. Queremos entregar a folhinha ungida com a unção dos 1000, também na catedral e na sede. Na sede será dia 13. Na catedral será domingo agora, dia 6, unicamente domingo. Já mandei o pastor José Teles preparar o estacionamento para colocar cadeiras. Não vai ter lugar para carro domingo no estacionamento. Os carros vão ficar do lado de fora, que domingo ali na frente da catedral é estacionamento livre. Então, nós vamos encher o estacionamento de cadeiras para receber pessoas que virão para a Santa Ceia com sua máscara, chapinha, cachinho, roupa nova, limpa, tênis lavado, viu, vigie? Álcool gel nós já temos, medidor de temperatura. Eita, domingo é domingo, a última Santa Ceia do ano.
Vamos celebrar ao Senhor, hein? Última Santa Ceia. Pela vida. Estamos vivos. Estamos deitando, dormindo, respirando, banhando, comendo. Estamos vivos. Ó, eu aqui, ó, vivão. Estamos vivos. Então, domingo é a última Santa Ceia. Vamos levantar o cálice. Vamos levantar o pão e dizer obrigado, porque estou vivo. O Senhor me concedeu a vida. Domingo é a última Santa Ceia, viu, Dalva Rodrigues, Ivone Tássio? Qual o dia que será a última ceia aí, Ivone? Soraya Rodrigues, você vai estar na Santa Ceia, Soraya? Ou vai estar de plantão? Eleni Brandão. Domingo, a Santa Ceia na Catedral. Chegue cedo, porque 8h30 começa o culto. Vamos terminar antes de 11 horas. Vai ser uma Santa Ceia impactante. Vamos falar sobre a oferta de amor que foi entregue ao anjo do Senhor, ao próprio Jesus, por Gideão. Tá bem, filhos e filhas? Vem estar conosco amanhã. Italmira Lopes, Deus te abençoe, filha. Domingo será um dia poderoso, amanhã quebra de maldições. E assim nós vamos contando os dias, cumprindo a missão e hasteando a bandeira sempre da vitória. Deus falou para Abraão: louvo a Deus por tudo, completo 23 anos de serviço hoje. Beleza, hein? Deve ser boa funcionária. 23 anos no emprego só. Amém. Deus deu e Deus dá. É isso aí. Marta Machado de Deus também já está conosco. Orcélia França pode ir chegando. Pode ir chegando. Olha, Jucimeire Santana, dia 13, Santa Ceia do Senhor em Simões Filho. É isso aí, Jucimeire. É isso aí, filha. Deus te abençoe. Soraya está dizendo ali amém. Amém, 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 né? Amém. Olha, amanhã é dia de quebrar maldições. Às vezes você olha para trás, você mesmo pode fazer um diagnóstico. Este não é um diagnóstico de médico, nem de cientista, é seu. Faça um balanço, um diagnóstico. Como foi a vida da sua avó, do seu avô, do seu pai, de sua mãe? Como é ou foi a vida dos homens de sua família, das mulheres? Se tem alguma coisa que vem repetindo na área financeira, sentimental, saúde, é porque tem raízes de maldição, herdada, mandada ou adquirida. Maldição é um assunto tão sério, tão profundo, que nem todos os pregadores ministram nesta área. Porque às vezes lhe faltam a revelação. E não é a todos que Deus revela. Deus abençoe pastor Fábio, pastor Alexandra, pastora Geni de Oliveira, irmã Ivone, Italmira Lopes. Tá bem, filha. Deus abençoe. Família linda de Deus, não é? Rogério Magalhães, Deus abençoe. Então você mesmo faz um diagnóstico. E você mesmo tome a sua decisão.
Nem todos os pregadores pregam nesta área, porque não tem a revelação. Existem revelações que Deus dá a alguns que têm capacidade e sensibilidade de entender o campo espiritual. A cada um Deus deu um dom e uma operação. A cada um e a cada ministério. Como eu falo e repito, Deus deu ao ministério da Casa da Bênção o ministério de enfrentamento, de abrir portas, de amarrar o diabo. Aí pegam outro caminho, aí há uma quebra de princípios estabelecidos por Deus para para a base daquele ministério. E aí sofrem e fazem sofrer. Então, às vezes há pregadores que não pregam na área de quebra de maldições. Mas até Jesus falou, rapaz, que a pessoa quando vacila na fé ou desvia, volta para ele aquele demônio antigo e mais 7. A maldição adquirida, porque não vigiou, o capeta voltou com a galera dele. Ou maldição herdada, ou maldição mandada através de um bozó, de uma feitiçaria, de um batuque, de uma macumba, de um benzimento pelas costas, de um 5 Salomão desenhado na nuca, de longe. Você mesmo faz um diagnóstico, vida financeira da família, vida sentimental, vida matrimonial, derrota sobre derrota, fracasso sobre fracasso, a mesma enfermidade, a mesma morte, o mesmo medicamento, as mesmas quedas, as mesmas dívidas, o mesmo álcool, a mesma cocaína, sempre. Porque as pessoas preparam para casar, as pessoas preparam para uma formatura acadêmica, as pessoas preparam para uma viagem, para um turismo, mas não preparam nunca para a vida espiritual. Interessante, rapaz, que a matéria, isso aqui, ó, foi criado depois do Espírito. O Espírito da vida que está em mim, em você, já estava em Deus. Então a matéria é segundo lugar. Aí os seres humanos colocam a matéria em primeiro lugar. Esquece do lado espiritual. Aí o diabo vai matando, roubando, destruindo. E as pessoas não têm como se defender, porque não teve a revelação de um pastor vidente para lhe orientar. Os altares estão cheios de sociologia. É tanta sociologia, é tanta psicologia. Não sou contra os psicólogos, não. É tanto estudo, é tanta coisa que falta a luz, o brilho, o cajado, a unção, a revelação, a comunicação espiritual. E aí, as maldições de adultério, de roubo, de mentira, de câncer, de AVC, de pandemias na família, de casamento destruído, pastores que já estão no 2º, no 3º, no 5º, no 6º casamento, no 20º casamento. E se fizer um diagnóstico, há uma cadeia atrás que precisa ser arrancada pela cepa, pela raiz,
e só vence através de oração, através de jejum, através da verdadeira visão espiritual. Os altares hoje estão cheios de ganância, de avareza. Só pregam uma mensagem, prosperidade. O que adianta você ter casa boa, carro bom, mas dentro da sua casa você viver um inferno? O que adianta? É em vão a riqueza. A maior riqueza nossa é paz com Deus, paz com os homens. Pôr a cabeça no travesseiro, a Bíblia chega a dizer, é melhor um pedaço de pão seco, aonde há paz, do que uma mesa farta com tribulação. Provérbios fala isso, Salomão em suas visões espirituais. Então, faça um diagnóstico, uma cadeia de oração, de jejum. Quebra a maldição que às vezes está na sua filha, no seu filho, e você sabe disso. No seu neto, no seu sobrinho. E amanhã é um dia de tratarmos deste assunto. Quebra de maldições. Eu entendo muito bem. Deus me fez compreender áreas que muitos não compreendem. Missionário Daniel de Oliveira, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim. Complete o versículo, que não anda segundo a carne, é segundo o Espírito. Então, quantas pessoas que vacilam e aquela peste perniciosa volta com mais 7, nós só alcançaremos a estatura de varão perfeito depois que formos com Jesus. Enquanto estivermos aqui, meu irmão, é oração, é jejum, é renúncia, é louvor, é batalha, é fidelidade. Então, missionário, esta luta não vai passar? Não. Sempre vai haver luta entre Amaleque e Israel, entre Faraó e Israel, entre Herodes e Jesus. Sempre vai haver luta entre a carne e o espírito. Então, por isso que temos que estar na igreja, na Santa Ceia, na Bíblia, na fidelidade. Por isso que temos que fazer o que o Espírito nos ensina, o que o Espírito ensina o nosso espírito a fazer. Entendeu? Afastou da igreja, deu lugar ao chifrudo. Volte para o altar, volte para a Santa Ceia, volte para o envelope na mão com seu dízimo, volte para Jesus. Está esperando o quê? O lago de fogo e enxofre? Ele te pega, viu? Então venha para a igreja. Nós precisamos de libertação. Ontem, hoje e amanhã. Porque enquanto nós estiver nessa matéria aqui, estamos sujeitos às mesmas a muitas paixões e hormônios perturbadores que perturbam o nosso lado espiritual. Por isso que temos que estar na presença de Deus, na igreja. Aí pregam por aí os desigrejados, pregam que não precisa de Santa Ceia, pregam que não precisa de batismo nas águas mais, pregam que a Bíblia é um livro caduco, louco, antigo, pregam um bocado de coisa do diabo, e aí o diabo vai te levar para o lago de fogo com ele, que ele já está sentenciado. Venha para a igreja, renova a sua aliança hoje, renova a aliança amanhã, renova a aliança depois de amanhã.
Davi, ele tinha esta preocupação, por isso ele dizia: me unge com óleo fresco. Eu quero uma bênção hoje para hoje, amanhã para amanhã, depois para depois. E se o Senhor me der a unção nova, eu terei a força de um verdadeiro unicórnio, boi selvagem, que ninguém prende, ninguém segura, ninguém atrapalha, ninguém embaraça. Nem pântano, nem deserto, nem vale, nem maré, nem bozó, nem pemba. Então a unção nova, às vezes alguém fala assim: eu já fiz a minha renovação de aliança ontem, faça hoje também, faça amanhã também, faça domingo também. No mínimo, 3 dias na semana na igreja, viu? Põe a máscara obedecendo às autoridades. Álcool gel nós já temos lá, ou óleo gel, né? Medidor de temperatura. Amanhã é um dia poderoso. Primeira sexta-feira, Mônica mande notícias do sobrinho no meu WhatsApp. Sula está pedindo para a Mônica mandar notícias do sobrinho. Qual sobrinho, Sula? É o Moisés. Soraya Rodrigues: há um lugar aonde eu quero ficar e te encontrar e ouvir tua voz, a voz de Deus. E Talmira Lopes: já compartilhei vários grupos. É isso aí, Italmira. Pregue o evangelho através da voz do missionário Daniel de Oliveira. Pregue, filha. Espírito Santo hoje falou comigo. Fala sobre o juízo final. Às vezes eu estou dormindo, acordo ouvindo a voz do Espírito. Rogério Magalhães: novamente nossas alianças todos os dias, renovamos. É isso aí, Rogério. É isso aí, guri, menino que cabe na mão de Deus. Guri. Para o povo gaúcho, guri. Guri é aquele que cabe na mão de Deus. Jackson, Deus abençoe. Celide Souza: ora por mim e minha família. Micaele. Mateus, Júlio, César, Patrick. Pregadora Rita de Cássia, Jackson Vizinho. Deus abençoe. Então amanhã é um dia poderoso. Bispo Daniel de Oliveira: voz profética na Bahia, da Bahia para o Brasil, e tornamos a internacionais sem saber, rapaz. Pela graça de Deus. Celide Souza está conosco, sejam bem-vindos. Domingo é a última Santa Ceia, a Mônica está dizendo, está bem, para a honra e glória do Senhor. Teve alta, na terça estou querendo levá-lo, mas há alguma coisa ali, ela está falando do sobrinho. Deus abençoe. Então, domingo, Santa Ceia do povo de Deus, nos preparando aí. Soraya está dizendo internacional, é isto aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, me ajude a pregar. Cumpra nesta terra o seu ministério. Como missionário eu vou cumprir o meu ministério? Pregando o evangelho. Mas eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho empresa para administrar, eu tenho ocupações. As coisas materiais te sufocaram, não é? Mas pregue através da minha voz. Meu tempo é disponível. Hoje era 3h15, eu já estava de pé. Pregue através da minha voz. Evangelize. Venha comigo fazer a obra de Deus. Estamos cobrindo todo o Brasil e vários outros continentes. Pessoas me ouvindo no manicômio, no presídio, no sanatório, na maternidade, no hospital. Pessoas me ouvindo
em quarto de hospital, em enfermaria, em presídio, pessoas me ouvindo na roça, plataforma de petróleo, carro, Uber, táxi, trator, caminhão, carreta, pessoas me ouvindo no sertão, no sul, na mansão, no barraco de supapo, na casa de plástico, pessoas me ouvindo na beira da estrada, em uma casa de farinhas, em um curral, em um barco de pescaria, em um transatlântico, em vários países. Então pregue através da minha voz, leve Jesus para este mundo seco e fedorento. Tá bem? Me ajude a pregar. Faça um voto a Deus. Não é a mim, não, é a Deus. Deixe o Espírito Santo te incomodar para pregar o Evangelho. Quem sabe você já foi pregador, hein? Enterrou o talento, encostou o cajado, mas a consciência está pesando em você. Mas você pode aliviar o peso da sua culpa. Como diz a Bíblia, minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Pregue o Evangelho, ganhe almas. Cada alma que eu ganho é uma pedra em sua coroa. Como diz ali a Soraya, prega, pregador. Estou aí. Foi a mensagem que eu comecei lá em Brasília. Prega, pregador. Enquanto você prega, pregador, o efeito das drogas desaparece do meu corpo, dizia Nick Fognick ao pregador Davi Wilkerson, lá no Brooklyn, em Nova York, na década de 60 e 70. Então, viu Arlen Gonçalves? Deus te abençoe aí na linda Três Marias. Então pregue através da minha voz, ganhe almas. Nós temos uma missão a cumprir nesta terra. Vamos fazer a nossa parte, porque um dia, rapaz, nós ouviremos do Senhor: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Mateus capítulo 25. Estava nu e me vestiste. Quando foi que isso aconteceu? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, humildes, corações quebrantados, a mim o fizeste. Dê pão ao faminto, lado espiritual. Dê água ao sedento, água espiritual. Visite o hospitalizado através destes aparelhos hoje, que tem facilidade de entrar em todos os lugares. Pregue através da minha voz. Pelo Facebook, pelo YouTube, é 0800. Mas pela rede de rádio que nós usamos, é um preço alto. Faça um voto a Deus. Dezembro e janeiro, você enviar um dízimo, uma oferta, um voto para a evangelização nacional e internacional. Participa do meu ministério evangelístico. Eu sou um evangelista. Me chamam de pastor, me chamam de bispo. Tenho estas unções. Mas sou mesmo, nato, um evangelista. Então, me ajude a evangelizar. Tá bem? Põe uma oferta em minhas mãos, e cada alma que eu ganhar, haverá uma pedra em sua coroa.
Às vezes você tem um chamado, mas nunca pôde porque se embaraçou ou te embaraçaram. Como missionário eu vou mandar uma oferta? Entre em minha página no Facebook, Banco Itaú, em nome da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, e vai chegar em minhas mãos. Ou você anota aí agora o número da conta que eu vou te dar. Pega uma caneta, esteja escrevendo. Esta aqui me acompanha há muitos anos, ó. Pegou a caneta, a folha de papel. Quem sabe você tem uma bênção acumulada aí, hein? Quem sabe a sua vida foi destravada. No comodismo de Deus, não, hein? Porque ladrão e roubador, que a diferença é pouca coisa, não herda o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, para onde vai o idólatra, o efeminado, misericórdia, para onde vai o sodomita, vai o roubador, o que bate carteira contra Deus. E lá em Malaquias também fala, e lá em Apocalipse 21 também fala, os ladrões não herdam o reino dos céus. Então, mande uma oferta, um dízimo, um voto. Anote o número desta conta. Banco Bradesco. O Bradesco está em todos os lugares. O Bradesco é um banco de origem cristã evangélica que começou na cidade de Marília e se espalhou pelo mundo todo. É o maior banco privado do Brasil e em vários países. Então o Bradesco é abençoado. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1. Olha o número da agência, 232, dígito 1. Conta corrente, 78. 792, dígito 2. Conta corrente, 78, 792, dígito 2. Irá sair, esta bênção vai chegar em minhas mãos aqui, ó. E eu vou colocar no altar, no momento da santa oferta. Alguém uma vez disse assim, olha, vamos agora fazer o lado material da igreja, levantar oferta. Não, não, não. Oferta não é o lado material da igreja. É o lado altamente espiritual. Porque se não tiver oferta, não tem IPTU pago, não tem luz paga, não tem água paga, não tem banco comprado, não tem microfone, não tem terreno, não tem construção, não tem programa de rádio, não tem programa de televisão. Então, oferta é evangelista para a obra de Deus continuar. Não é obra material. É tão importante a hora da oferta, do dízimo na igreja. Sabe o que foi que Jesus falou? Quando trouxeres a tua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, está sentado lá no banco com aquele bicão feio, a Bíblia diz, volta lá e acerta com teu irmão e depois traga a oferta no altar para que seja recebida por Deus. Ouviu o que eu falei? O concerto na igreja entre irmãos não é no dia de Santa Ceia, não é no círculo de oração, não é na coreografia ou no momento da mensagem. Qualquer abraço de perdão é no momento da oferta. Então a oferta ela é tão santa e importante
Por isso que lá em Malaquias Deus repreendeu, dizendo: ofereceste em meu altar pão imundo, ovelha manca e troncha. Oferta, diz, é o melhor de nós. É o sangue, é o suor, é o sangue branco que a pessoa oferece no altar. Será que você entende o que eu falo? Oferta, ela é tão importante como o momento da pregação da palavra. Ela é mais importante do que no momento da ministração de cura ou libertação. É tão importante que a pessoa tem que acertar os ponteiros com o próximo no momento da oferta. Porque o tesoureiro da igreja aceita a oferta, mas às vezes Deus não aceita. Então, mande uma oferta, um dízimo, uma bênção daquele destravamento. Quem sabe você tem um dízimo aí acumulado, hein? Tá acumulado, ó. Acumula a bênção não, rapaz. Coloquei na poupança, missionário. O lugar do dízimo e da oferta não é na poupança. É na casa do tesouro. Na casa do Senhor. Sabia que existem pastor que não crê no dízimo, ele não é dizimista? Tem sua retirada, tem seu salário, tem suas empresas, mas é ladrão. E vai queimar com o cão. Porque princípios de Deus não caem por terra. Deus estabeleceu. Então, abra o seu entendimento. Oferta, dízimo, não é parte material. Hoje a gente vê aí pelo Face, pelo YouTube, o diabo, de terno e gravata, pregando contra dízimo, contra oferta. Dízimo é santo. Abraão viveu no tempo da graça. Primeiro dizimista foi Abraão. Deu dízimo de tudo. Aliás, antes de Abraão tinha Abel. Matusalém, Abraão entregou a Melquisedeque, aliás. Depois que participou da nova aliança do sangue, pão e vinho, ele deu o dízimo de tudo. Então, se o Espírito Santo te tocar, envie uma oferta, um dízimo, um voto, dezembro e janeiro, para nos ajudar a romper por estes continentes afora, com a pregação do Evangelho, por esta rede de rádios. Dízimo e oferta é mandamentos. São mandamentos, sim. Sim. Tem pastor que às vezes entrega o dízimo no altar de sua igreja. Não. Você tem que entregar ao sacerdote para te abençoar. Seu voto, seu dízimo, sua oferta. Alguém pode dizer: o senhor é dizimista, missionário? Seria muito hipócrita se não fosse. Sempre fui, sempre serei. Porque todo pastor tem salário e tem retirada. E se ele prega e não pratica, ele é um hipócrita, ele é um falso profeta. Se o Espírito Santo te tocar para você enviar uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção, o certo é entregar o dízimo onde você participa da Santa Ceia. Mas nós estaremos te abençoando, tá bem? Estou falando de um dízimo especial, de uma bênção que chegou. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1. Conta corrente 078 792, dígito 2.
vai chegar em minhas mãos e o Senhor te abençoará. Tá bem? Vamos ouvir um hino, vamos! Quero oferecer este hino para aquela multidão linda que ontem estiveram na catedral conosco, na sede. Eita dia abençoado! Canta, Binar, e encanta com este louvor perfeito e lindo. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Olha, e a santa palavra de Deus nos diz assim. Olha o que foi que Jesus pregou. Assim como um relâmpago. Existem coisa mais rápida do que um relâmpago? Mais ligeira do que um relâmpago? Mais instantânea do que um relâmpago? Os cientistas lutam para descobrir sobre relâmpago. Eles provam alguma coisa, outras coisas não provam por causa da rapidez. Porque assim como um relâmpago, olha o que Jesus pregou, sai do Oriente e põe-se no Ocidente, corta os céus de um continente ao outro, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus em glória, ou o arrebatamento da igreja, que divide-se em duas partes, o arrebatamento e depois de 7 anos a vinda dele em glória, para estabelecer o milênio. A Bíblia chega a dizer que ele virá como ladrão, a hora que ninguém espera. Também, o ladrão não fala o momento que vai entrar na casa. E ele entra na casa para tirar o melhor. E Jesus virá buscar o melhor da terra. E que eu e você seja esta joia preciosa. Assim como o relâmpago nasce no Oriente e mostra-se no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele como homem, conduzindo a esposa e milhões e milhares e milhões de anjos ao seu redor. Aí o versículo 29 de Mateus 24 diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, aqui fala do período da tribulação. Nós estamos atravessando um período de tribulação hoje, mas não é a grande tribulação. A grande é a grande, onde haverá terremotos em cadeia, tsunami, pedras de 80 quilos caindo sobre a humanidade, terça parte da terra morrendo de pandemia e de todas as pragas e pestes, porque a noiva não estará mais aqui, nem o Espírito Santo.
então a terra será entregue por um período ao anticristo, à besta, ao diabo. Para que você entenda, a grande tribulação, a igreja não vai passar a grande tribulação. Dizem alguém por aí que diz que vai passar, que ele passe, eu não. Tem gente que crê que vai passar a grande tribulação, né? É aqueles que vão enfrentar o número da besta, 666, homem, 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 homem mandando, homem comandando, homem na terra sem vida espiritual. 666. Deveria ser sapato, 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 né? 666. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Joel também profetizou. A Bíblia fala das profecias do escurecimento do sol. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Olha que trevas. As estrelas cairão do céu. Estas estrelas aqui, ó, pode ser a queda de muitos da área religiosa. As potências do céu serão abaladas, como também os astros. Estrelas, terra será abalada. As potências do céu serão abaladas. Pode ser campo espiritual ou físico, atmosférico, mas que haverá sinais e prodígios, ruídos e reboliços, sim, porque Deus é Deus de estrondo, de relâmpagos e trovões, mover do Espírito. Se no altar não tem mais brilho, não tem mais relâmpago e trovão, é porque o altar morreu, a letra matou. Aí não tem mais nada de sobrenatural. Falam de sobrenatural, mas não tem a autoridade do cajado. E pararam. E pararam por quê? A letra matou. Ai, ai. É tanta formatura, é tanto anel, é tanto diploma. Tudo isso é importante. Mas Paulo, ele disse, tudo que eu aprendi é lixo diante daquilo que eu recebi. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, misericórdia, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu. Pode ser estrela, astros de fé, como a gente viu estes dias agora, lá dos Estados Unidos. Estados Unidos, uma grande estrela do meio evangélico, um grande escândalo recente agora. Misericórdia. Não me convém citar o nome por causa da ética. Divisão, roubo, 260 milhões de dólares. Escândalo pesado, abalou as estruturas. Então as estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. É cada coisa que a gente ouve e vê. Então, isso tudo aqui já é princípio. O que acontecerá na tribulação, já estão aí os relinchar da cavalaria e os tropelos. Em parte, já está começando. Para uma represa estourar, primeiro tem as pequeninas rachaduras e as infiltrações. Tudo tem um princípio. Até de uma doença. Quando manifesta febre, é porque a coisa já está adiantada. Tudo tem um começo. Então nós estamos. Princípio de dores já é os abalos do que vai acontecer depois que a igreja sair, o Senhor der o livramento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vinda de Jesus em glória, visível, todo olho verá.
a empresa Rede Globo de televisão, Bandeirantes, Record, eita misericórdia, todos estarão noticiando e filmando e transmitindo em horário único, exclusivo, eita misericórdia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão, é um grande lamento, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, aleluia, te pacharicantele com poder e grande glória, poder sobrenatural, glória, a presença do brilho que já está debaixo dos pés da mulher, a igreja que fugiu para o deserto da vida, para a batalha espiritual. Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos, aleluia. Aqui não precisa nem pregar, não, que já foi pregado por Jesus. Só estou lendo o que Jesus pregou. Mensagem de Jesus aqui, viu? Não foi de João Batista, não, nem de Elias. Ei, Jesus. Jesus é Jesus, rapaz. É o Filho de Deus, é o Cordeiro, é aquele que tirou o selo. É aquele que virá montado no cavalo branco, Apocalipse 19, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta. Eita, trombetas! As trombetas já estão tocando. Eu posso ouvir as trombetas de Deus pela voz dos profetas na terra. Como Jesus falou para o rico, lá na terra já tem Moisés e Elias, a lei e os profetas, os princípios e os pregadores. O rico falou: deixa eu voltar na casa do meu pai, falar para os meus irmãos aceitar Jesus. Falou: não. Os princípios de Deus já foram estabelecidos. Quem morre não volta não, rapaz. Lá já tem os profetas. Lá já tem Moisés e Elias. As leis e os profetas, os pregadores. Porque em parte pregamos, em parte profetizamos. Os quais ajuntarão seus escolhidos. Eita glória! Deus dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí aqui ele cita, versículo 32, uma parábola da figueira, voltando a ter seus brotos. E esta parábola aqui cumpriu no ano 1948, quando o Estado de Israel foi fundado oficialmente e registrado na ONU, e um brasileiro que deu o voto de Minerva, esqueci o nome dele, sei lá o que, Aranha, tem aranha no nome, ele era o representante do Brasil, e ele deu o voto Minerva, por isso que os judeus de Israel amam muito os brasileiros, e há uma conexão espiritual. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão? Então, 1948, começou aí este período
este tempo estabelecido por Deus, talvez de uma geração aí de 70 anos ou de 80 anos, porque existe geração de 40, de 70 ou até de 120, né? Conforme a estrutura da família. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Tem para onde correr. Jesus está voltando. O cenário do arrebatamento, o cenário do julgamento, o cenário das bodas do Cordeiro, o cenário da tribulação e da grande tribulação, todo mundo já está aí antenados. Por isso que o Espírito Santo falou para mim, pregue o juízo final. Meu irmão, o apóstolo Jair, escreveu um livro de excelência. Ele vem. Nós vamos pedir agora centenas de livros aqui para a Bahia, que tem uma mensagem para os dias atuais. Deus deu ao meu irmão, ao apóstolo Jair, a revelação para escrever sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E no livro dele ele fala sobre esta parábola. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele ainda não está na porta. É princípio de tudo. Ele está às portas. Pode ver que portas aqui está no plural. Atenção. As coisas estão acontecendo. O mundo está preocupado com o Apocalipse. Por isso que é tempo de pregar, rapaz. Me ajude a pregar. Me ajude a manter a rede de programas. Oxe, juntando dinheiro, fazendo fortuna aqui na terra. E cadê a sua fortuna lá no céu? Que você tem mandado para lá? Conversa fiada? Evangelize, ganhe almas. Administre o que Deus pôs na sua mão, também para a obra dele. Se liberte da ganância, da avareza. Seu caixão não vai ter gaveta não, viu? E nem maquininha. Só vai ter flores. E as flores dura só um dia, depois murcha tudo. Ei, defunto feio que fica. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Viu, Bruna Suzarte? Jesus está voltando, Bruna. Certa sua vida com Deus, filha. Fica firme na fé, viu, Sandrinha? Viu, Cacá? Você já é firme, mas fica mais firme, Cacá. Viu, Bruna? Meu Deus, é isso aí, Bruna. Aqui quem está falando não é livro de São Cipriano, não é livro de Jorge Amado, não é livro de escritor espanhol, não, é a Bíblia. A mensagem que Jesus pregou, e eu estou retransmitindo apenas. Viu, Manasté Cerejinha? Você que está me ouvindo aí na Itália, na terra do meu avô, aí em Lucca, em Toscana. Viu, sobre Maria, Rita dos Santos? Viu, Lia? Sangue de Jesus tem poder. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, isso aqui é sério demais, rapaz. Jesus falou, em verdade vos digo,
Ele pregou esta mensagem no ano 33 da era cristã. Já tem quase 2000 anos esta mensagem, ó. É mensagem viva, é atual, é para hoje. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Que começou em 1948, quando Israel tornou Estado. Quando a ONU deu voto para Israel ser uma nação, a figueira brotou. Começa ali em 1948 uma geração, 70 anos. Se for, meu irmão, Jesus já está aí vindo. Ou de 120 anos, uma geração. Então é nesta geração, que começou em 1948. Quem é teólogo, estudioso da Bíblia, sabe do que eu estou falando. Em verdade vos digo que não passará esta geração, que começou em 1948. 48 para 2020, quantos anos? Me ajude aí, vocês que são bons em matemática. Quantos anos já temos? 1948 para 2020? Coloca aí no rodapé. Quantos anos tem? Para nós vermos que ele está às portas e que Apocalipse está cumprindo e que o sermão que Jesus pregou está cumprindo. (1948 para 2000). Aí, o meu matemático aqui já me apresentou, a Rosa Maria Marques também, 72 anos. Então, Jesus já está às portas, rapaz, viu, Dalva Rodrigues? 72 anos que Israel tornou Estado, porque Israel vivia perdido, as ovelhas perdidas, aí cumpre-se a palavra, 72 anos. Pode ser uma geração de 74 anos, ou de 72 mesmo, ou de 120. Então não tem para onde correr. Correr para a igreja, para os braços de Jesus. Israel tornou-se um Estado, é um dos maiores sinais que Jesus está voltando. Esta figueira aqui, ó, é Israel. Figueira, oliveira, parreira. Céu e a terra, olha o versículo 35. Aliás, vamos ler o 34 ainda. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então estamos no fim. O fim vem, o fim vem, o fim já chegou. Estamos na grande tribulação? Não. Estamos passando uma tribulação, mas não é a grande. A grande eu não vou estar mais aqui, não. Nem eu, nem a Almira, nem a Naná, nem a Rita. Vamos estar no céu com Jesus. Nem a Bruna, viu, Suzarte? Te abençoe, Bruna. Que o Espírito de Deus te ilumine sempre, filha. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tudo que Deus falou, Jesus falou, vai cumprir. A cumprir. Até as potências do céu e estrela caindo do firmamento, a gente vê aí agora. Fisicamente, ou espiritualmente, ou humanamente, ou geograficamente. O céu e a terra. Olha o versículo 35. Passarão.
bem no plural, passarão. Mas as minhas palavras, as palavras de Jesus, não hão de passar. Guarde no coração esta palavra, vigie, venha para a Santa Ceia, alinhe a sua vida com Deus. Este programa é um programa de libertação, mas também de edificação do corpo, neste tempo de dificuldade. Deixe-me ser boca de Deus nesta terra. Me ajude a estar aqui por esta rede de rádios. Mande uma oferta, um dízimo. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1, conta corrente 78.792, dígito 2. Vai chegar em minhas mãos. Vamos manter a pregação do Evangelho por esta rede de rádios. Já estou aqui há 41 anos. E que possamos ficar muitos anos ainda, aliás, até o arrebatamento da igreja. Eita, que é forte esse manto de glória. Amém, Rogério, é isso aí. Apavorado. Os católicos estão rezando mais. Os espíritas estão desorientados. Os evangélicos estão apavorados. Então, está havendo uma agonia no planeta Terra. O que temos que fazer? Aproximar de Deus, vir para a igreja, ler Apocalipse, ler Mateus 23, 24, 25 também, e preparar a vida para o futuro espiritual. Vamos orar? Vamos falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Coloca o copo com água aí para que esta água transforme em remédio, para que você saiba que Jesus te ama e que Ele está aí dentro do seu apartamento, de sua mansão, de seu barraco, dentro do carro, dentro do buzu, do metrô, do transatlântico, do ferryboat, da canoa, do navio, do avião, na UTI, na CTI. Põe aí o copo com água e depois você beba ou derrama na cabeça. Põe um pouquinho do óleo para que você se unge quando você sair de casa para qualquer trabalho ou qualquer missão. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Às vezes o que o Senhor me dá, 2 horas é tão pouco para falar da sua grandeza e do seu poder vindouro. Pai, eu abençoo o dia de hoje, o dia de amanhã, o sábado e o domingo. Eu abençoo esta pessoa católica, espírita, evangélica que me ouve. Que o Espírito Santo trabalhe nos corações, para que haja confissão, arrependimento, conversão e conhecimento escatológico, porque o fim já chegou. O Senhor está às portas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui há 41 anos. E cada alma que eu ganho ou recupero para o Evangelho é uma pedra na coroa deles. Eu abençoo dizimistas e ofertantes, aqueles que foram desamarrados, destravados e que entregarão uma oferta de amor e de gratidão.
Eu os abençoo com a bênção da pérola, do rubi, do cristal, da esmeralda e do ouro. A bênção do diamante. Eu posso abençoá-los. Eu consagro esta água que está sobre o rádio, que esta água transforma em remédio para a cura interna ou externa, fogo para queimar o diabo. Eu consagro este óleo para o trabalho espiritual e protetor, que este óleo transforme na bênção para esta pessoa, para esta família. Eu abençoo aquelas pessoas que ligaram aqui para a rádio ontem e deixaram os seus nomes. Pessoas que ligaram para o 9918-62232. Pessoas que acessaram a minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, ou no YouTube. Que a mão do Senhor os abençoe. Eu abençoo o dia de amanhã e o domingo. E também o dia 13. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Que os nossos tímpanos espirituais, que a nossa visão espiritual nunca tenha miopia, nem glaucoma espiritual, e nem surdez espiritual, que possamos estar prontos para ouvir e ver a obra do fim que já estamos atravessando. Pai, abençoa todos que me ouvem. Esta pessoa que afastou do evangelho, que volta enquanto é tempo, porque a trombeta de Deus está em seus ouvidos, através da voz dos profetas. Que ela volte enquanto é tempo, antes do juízo final. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Eu oro por esta pessoa que está pedindo perdão, misericórdia, compaixão. Enxugue estas lágrimas. Lágrimas dos olhos ou lágrimas da alma. Deus, eu abençoo as crianças, o Benjamin, a Daça, o Lucas, o Mateus, o Felipe, o André, a Andréia, a Andressa, o Fábio, o Moisés. Eu oro e abençoo todas as crianças, a Lins, cada guri, cada guria, cada menino, cada menina, que o Senhor cubra as crianças com seu sangue, porque no arrebatamento da igreja, aleluia, não vai ficar nenhuma criança, todas vão subir. As maternidades ficarão vazias. As mães vão chorar, mas o bebezinho estará na glória. Deus, eu abençoo as crianças, os estudantes, aqueles que estão estudando em casa, fazendo dever, tarefa, provas, férias sempre, misericórdia. Abençoa todas as crianças, professores e professoras, mestres e educador, os dirigentes dos países e das nações, as autoridades sanitárias, a ONU. Eu oro, meu Deus, pelas autoridades que governam nossas instituições. Tua palavra chega a dizer que as potências do céu serão abaladas. Tenha misericórdia dos teus servos, das estrelas que ainda caem do firmamento, que também tem um mundo espiritual humano ou
geográfico. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa doente que me ouve seja curada. Agora, eu repreendo o espírito da morte, da dor, da febre, da hemorragia, da hérnia. O que eu recebi, eu passo para este povo. Hoje não tem mais Paulo, nem Pedro, nem Daniel do Antigo Testamento, nem Ezequiel, nem Isaías, nem Jeremias. Mas nós estamos aqui em nossa geração final. Amém. Deus te abençoe, Cacá. Deus te abençoe, Ana Silva. Deus abençoe, Suca Pereira. Suca. Ângela Bispo. Creuza Santana, Helenir Brandão. Almira Silva. Rosa Maria Marques, Profeta Canela de Fogo. Diaconisa Naná Ângela Bispo. Levante os braços, agradeça a Deus. Bata no peito. Coração forte. Para participar do arrebatamento da igreja. Viu, Marinês Linhares? Chegou agora, não foi? Estava onde? Dormindo? Viu, Eunice Salles? Ângela, Deus abençoe. Aperte aí os seios, não tem mais nódo. Aperte a barriga. Viu, Suévia Calmon? Viu, Sandrinha? Viu, Manasté, que está me ouvindo aí na Itália, em Toscana. Ainda quero conhecer a Itália, terra do meu avô. Viu, Rosa Maria Marques, Eunice Pereira? Deus os abençoe, Mara Argolo. Deus abençoe a família Argolo, aí em Cachoeira. Deus os abençoe sempre. Divulgue o nosso programa. Este ficará na página do YouTube. Se não me engano, é o 102 ou 103. Porque temos uma missão e queremos cumpri-la bem, levando Jesus. Viu, Marinalva Freitas? Deus te abençoe. Rita, Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço.